Meus queridos, a paz do Senhor. Eu sou o diácono Claudino Machado e esta é mais uma das nossas pequenas reflexões com base na leitura diária da revista Lições Bíblicas da CPAD no segundo trimestre de 2022, lição dos adultos, quando estamos estudando sobre o Sermão do Monte. Eu recebi ontem, tenho recebido constantemente, mas ontem eu recebi muitos contatos de muitos amigos, inclusive quero deixar aqui um abraço para o colega advogado Inaldo Nóbrega, quero deixar aqui um abraço para a dona Maria Ventura, que está lá no Mato Grosso. Eu quero deixar abraço aqui para várias outras pessoas que têm feito contato conosco e têm se identificado com os textos. Pessoas têm a irmã Nanete, da Igreja Congregação Cristã do Brasil, que tem dito que o texto tem falado consigo. É evangelista Sérgio Batista, lá em Menino Jesus. E o Sermão do Monte, ele tem trabalhado no meu coração também, porque tem verdades aqui ditas por Jesus que eu preciso ponderar e preciso aplicar à minha vida. Ontem, inclusive, um irmão que eu não vou citar o nome fez contato comigo e me relatou uma questão, uma situação. Eu disse para ele: varão, qualquer semelhança é mera coincidência, eu não fiz visando isso aí não. Ele disse: mas a palavra ela trabalha para lá e para cá. A palavra de Deus confronta-nos, nós somos confrontados por ela, então Deus seja louvado por isso. E estudando o Sermão do Monte, nós estamos vendo os valores do Reino de Deus, que é o tema do trimestre, os valores do Reino de Deus. E estamos aprendendo sobre a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. Por que o Sermão do Monte é relevante para nós? E nesta semana, na lição 11, que é o nosso foco, lição de número 11, 12 de junho de 2022, o dia do pastor, eu já começo de hoje a agradecer a Deus pela vida do meu pastor, o pastor Edivan Carvalho dos Santos, e de tantos outros irmãos obreiros que são pastores e pastores de outras igrejas também, as quais eu estou sempre junto, dando estudo, ensinando teologia, pregando. Ainda essa semana eu estive lá com o pastor Francisco Amâncio, na abertura de uma campanha. Deus abençoe. Também fez contato comigo ontem o pastor Maurício, breve estaremos juntos novamente. O pastor Maurício me disse umas palavras ontem que me deixaram ruborizado, me deixaram vermelho assim, mas Deus te abençoe, são coisas fortes. E a lição de número 11 fala sobre sendo cautelosos nas opiniões. Sendo cautelosos nas opiniões. A lição propriamente dita de domingo, ela tem 3 pontos importantes que eu já adianto para os irmãos aqui. Não costumo fazer isso porque eu quero deixar o comentário da lição exclusivamente para um momento próprio. Mas o primeiro ponto vai dizer: não devemos julgar o outro. Já viu aquelas pessoas que gostam de se colocar na condição de juiz? Ele é quem julga, ele é quem determina. É por isso que desde Gênesis capítulo de número 9, que foi passado aos homens o governo do mundo. O mundo tem o governo dos homens a partir de Gênesis capítulo 9. E tendo o governo humano, os homens agora estabeleceram juízes. É para isso que tem juízes togados, juízes que podem julgar. Ou então, na mediação e arbitragem, seria o termo técnico, nós podemos estabelecer dentro da igreja pessoas, como diz na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículos de 1 a 6, que decidam uma situação, que decidam com justiça, que decidam sem pessoalidade. Aí a gente até deveria aplicar nessa questão o capítulo 37, o artigo 37 da Constituição, quando fala da LIMP. As nossas decisões devem ser legais, impessoais, morais, públicas e eficientes. Legais, impessoais, morais, públicas e eficientes, mesmo dentro da igreja. Aliás, especialmente dentro da igreja, porque a nossa justiça, conforme disse Jesus, deve exceder a dos escribas e fariseus, se é que estão me entendendo. Então, assim deve ser os nossos julgamentos, e nenhum problema há que haja entre nós árbitros, que nós estabeleçamos pessoas que façam esses julgamentos. Mas há quem se coloque como juiz, há quem ache o aferidor da medida. Misericórdia, aferidor da medida é Satanás, irmãos. Ele era o aferidor da medida antes de cair. Ele ia lá e media, como me disse outro dia o Marcelo, ele ia lá e dizia: isso aqui não está no padrão não, vamos refazer. Ele era o aferidor da medida. O louvor tinha que passar pelo crivo dele, as outras coisas tinham que passar pelo crivo dele. Imagine, mas alguns infelizmente se colocam como juízes das causas, e os tais, como se não tivessem erro nenhum, falha nenhuma, pecado nenhum, apontam essa situação, apontam aquela outra,
e se colocam numa condição, como eu disse para alguém outro dia. Se você se coloca na condição de julgar, você precisa saber que a medida que você julga para um tem que aplicar a todos. O princípio tem que ser igual para todos. Só que a lição vem nos falar de tais pessoas. Jesus ensinando no Sermão do Monte, ele vai falar sobre isso para nós em Mateus capítulo 7, versículo de 1 a 6. Não é a leitura de hoje, é a leitura da lição de domingo que vem. Aí em Mateus capítulo 7, versículo de 1 a 6, ele vai falar justamente sobre esses juízes que julgam sem ter o conhecimento da causa. Os juízes naturais, tem um jargão que diz assim: diz-me os fatos e eu te direi o direito. Ou seja, ele tem por obrigação conhecer daquele assunto, investigar, pesquisar, ser douto, por isso que é chamado de doutor. Agora, muita gente douto acha de pegar essa ou aquela situação e julgar. E existe tanta situação difícil, situações que envolvem família, situações que envolvem questões comerciais. Uma vez eu vi uma pessoa ser disciplinada na igreja porque surgiu uma conversa que ele estava devendo para outra pessoa. E mesmo a outra pessoa dizendo, não, ele não me deve. Aí mesmo assim a igreja achou por bem, a igreja viva, né? A liderança lá, achou por bem disciplinar a pessoa 3 meses, por quê? Qual foi a justificativa? Não, um obreiro não pode nem ter uma fama dessa. Sim, mas não é verdade, não devia. Então a gente percebe que há uma falha muito grande em nós. Às vezes a coisa vai evoluindo, e eu lembro da época que a igreja se reuniu para tirar de comunhão um obreiro, porque ele estava assistindo futebol, por estar diante da TV. Outra vez a igreja se reuniu para tirar de comunhão uma pessoa, uma mulher, porque estava andando de bicicleta. Aí hoje eu chego para as mesmas pessoas que fizeram aquele julgamento e digo, onde é que estava o erro? Estava na pessoa ou estava em quem julgou? Por esse motivo que Galileu Galilei foi excomungado. Consulta aí no Google. Galileu Galilei foi excomungado porque Galileu Galilei disse que a Terra é redonda. Aí foi excomungado. Aí há alguns anos, eu acho que uns 20 anos mais ou menos, o Karol Wojtyla, ou mais um pouquinho, o Papa João Paulo II, fez uma declaração de que perdoava Galileu Galilei. Vale de quê isso aí? Não vale de nada, porque o julgamento falho, o julgamento falso, Deus não chancela. Deus não chancela. Tem gente confundindo com aquilo. Aquilo que ligares na terra será ligado no céu, o que desligares na terra será desligado no céu. E não tem nada a ver com isto. O versículo lá diz assim: se o teu irmão pecar contra ti, teu irmão, 2 pessoas, isso é comum acontecer, acontece comigo, acontece com os outros, vai você a ele só. Ele pegou contra você, você vai a ele só. Aí você conversa com seu irmão. Se ele te ouvir, ganhaste teu irmão e acabou a conversa. Falou aqui de levar para a igreja? Não, você resolve lá. Se fosse para todos os problemas ser levado para a igreja, aconteceria como lá nos dias de Moisés, que Jetro ficou olhando Moisés e disse: Moisés, você vai morrer. Você vai morrer, porque você não vai dar conta disso aí. O povo é muito grande, as causas são muitas. Moisés amanhecia o dia julgando e chegava à noite julgando. Não tinha descanso. Então divide a tarefa, se fosse fazer assim, pegar tudo e levar para a igreja. Mas não, vá você só a seu irmão. Se ele te ouvir, você ganhou o teu irmão. Se não te ouvir, leve mais um. Vá com a testemunha. Se não te ouvir, chame o ministério. Aí sim, ele será reputado como gentil e pecador. Aí o texto diz: aí aquilo que ligares na terra será desligado no céu. Então, não vamos forçar a interpretação do texto, porque quando nós forçamos, a responsabilidade é nossa. Apocalipse diz lá: aquilo que for tirado, alguém que tirar da Bíblia Sagrada perderá em bênção. Apocalipse 22. E aquele que acrescentar na Bíblia Sagrada receberá em pragas. Então, muito cuidado, não queiramos ser juízes. Aí o segundo ponto da lição vai dizer bem assim: devemos primeiramente olhar para nós mesmos. Será que quando eu olho para mim, eu consigo ser juiz de alguém? Jesus, no nosso mestre, disse bem assim: tira primeiro a trave que está no teu olho, negócio que está enganchada no teu olho, para depois você tirar o argueiro do olho do outro. Já pensou o cara com a trave no olho, querem tirar o argueiro do olho do outro? Jesus diz bem assim: interessante, vocês se engasgam com o mosquito. Não, vocês engolem o camelo, mas com o mosquito. É complicado, né? O nome disso é hipocrisia. O irmão dizia ontem para mim bem assim: se tal caso acontecer com um crente comum, crente comum, diante de Deus não tem esse negócio de super crente não, mas vamos lá. Se acontecer com um crente comum, é 1 ano de banco. Aconteceu
com fulano um mês, ele já está na... Não vamos entrar nesse detalhe. Então, vamos cuidar para não julgar, porque o julgamento ele é complicado. E o último ponto diz bem assim: se fôssemos julgados pela severidade de Deus, aí a coisa pegava, certo? Então, nós faremos leitura hoje, falando sobre julgamento. Observa aqui, ó, botar a mão aqui assim, ó, você aponta, tem um dedo para você apontando para alguém, tem 3 dedos apontando para você e tem um dedo apontando para cima, tomando Deus como testemunho. Então, cuidado quando você aponta para alguém. A nossa leitura de hoje, terça-feira, está no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 37, que diz claramente: não julgue, ponto. E vamos fazer leitura na tradução Revista Almeida e Corrigida, na Bíblia do Culto, editada pela editora Betel. Lucas capítulo 6, versículo 37, abertamente diz: não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados. Aqui fala da misericórdia, que muita gente não sabe o que é misericórdia. Misericórdia é na hora do julgamento. Na hora do julgamento, quando você não dá à pessoa que a pessoa merecia, o nome disso é misericórdia. Aqui diz, ó: não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados, soltai e soltar-vos-ão. Perceba que você deve ser juiz de você próprio. Você não deve ser juiz dos outros. Quem se coloca nessa condição puxa para si uma responsabilidade muito grande. Vá cuidar da própria vida. É o texto que é a frase que deve ser dita neste momento. E se você acha que não é verdade, vá lá para a primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23, que é muito conhecido por nós, especialmente no dia da Santa Ceia. Porque eu recebi do Senhor, que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. Aí o texto segue lá na frente e diz bem assim: porque se nós nos julgássemos, não seríamos julgados. Olha o texto aqui, ó. Se nós nos julgássemos, se eu fosse juiz de mim mesmo, não teria juiz contra mim. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. O texto é claro, está lá, primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23. Em outras palavras, quando a lição vem dizer não julgueis, nós temos a própria Bíblia dizendo para nós: seja juiz de você próprio. Escrevendo lá, Paulo escrevendo a Timóteo, na primeira carta também no capítulo 4, na escolha de obreiros, diz bem assim: Timóteo, observa aí, que ele primeiro domine sua casa. Porque quem não consegue dominar sua casa, como é que vai cuidar das coisas do Senhor? Em outras palavras, você quer ser juiz? Seja juiz da sua vida, seja juiz da sua casa, resolva os seus problemas internos. Aí depois você não julga os outros, você analisa a situação dos outros. E se tiver que fazer isso, eu vou te dar um exemplo aqui na Bíblia Sagrada também, que tudo que nós falamos está dentro da Bíblia Sagrada, mas vou te dar um exemplo aqui em Romanos capítulo de número 12, versículo de número 7 a seguir. Preste atenção, diz assim, a partir do versículo 6: de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, o dom é dado por Deus, se é profecia, seja segundo a medida da fé, profetize segundo a medida da fé. Se é ministério, porque a pessoa confunde ministério com juízo, ministério com julgamento, tem nada a ver. Ministério é um serviço que é prestado ao povo. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, que haja dedicação ao ensino. E o que exorta, não vamos confundir aqui exortar com redarguir, com bater o cacete, tem nada a ver. Exortar é levantar o ânimo. Exortar é você dar um conselho para alguém, para ele ficar alegre. Não tem nada de bater na pessoa, não. Se exortar, use esse dom em exortar. Aprenda o que é exortar e não fale mais diante da igreja que está exortando, não. Exortar é levantar o ânimo. Você pode até estar corrigindo, mas a expressão não é exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade, com tranquilidade, não faça com subterfúgios, não. E o que preside,
com cuidado. Preside, tome cuidado. Mas mesmo assim, sendo presidente, não lhe dá o direito de ser juiz, não. Tome cuidado. O que exercita misericórdia, está aqui no versículo número 8 de Romanos capítulo 12. O que exercita misericórdia, misericórdia, já disse que é no ato do julgamento. Estou julgando, aplica misericórdia. Não vamos usar aquela hipergraça que está por aí. Tudo é graça e a graça supera tudo. Não é nesse sentido. Mas o que exercita misericórdia, faça-o com alegria. Nós temos prazer em condenar. Outro dia eu fui fazer um júri e na hora de escolher os jurados, os colegas de advogados que também são crentes disseram, ó, eu digo isso para vergonha nossa. Se tiver um crente, você não escolhe não. Eu disse, por quê? É porque o crente tem prazer em condenar. Jesus teve prazer em perdoar, em salvar, em libertar. Eu acho que você gostou dessa mensagem, não foi? Manda ela para alguém aí, compartilhe, curta, comenta, assista até o final, tá bom? Deus te abençoe e te aguardo domingo na Escola Bíblica Dominical. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus, porque Ele nos perdoou.